Graça e paz, povo abençoado, melhor sábado a todos, né? Melhor noite. Estamos aqui mais uma vez diante dessa plataforma digital para juntos avançarmos na graça e no conhecimento. Amém? Nós vamos falar sobre a ciência. A ciência, meu querido, se multiplicou. É o tema da nossa live. A ciência multiplicou-se, mas a religião ocultou. É claro que a religião, diante do poder de Deus, não tem força para nada, né? Mas, de uma certa forma, né, eles conseguiram fechar a mente do povo, né? Conseguiram manipular a mente do povo para que o povo não viesse ao conhecimento pleno, né? E graças a Deus que hoje, né, nós estamos aí caminhando aí para um crescimento, né? Olhando para um tempo atrás, né? Tantas e tantas pessoas que não chegaram nesse conhecimento e ficaram aí escravas de homens, né? E servindo a homens, quando poderia viver bem melhor a vida, né? Infelizmente, né, isso aconteceu. Mas tudo isso, meu querido, é permissão do Altíssimo, né? Nada acontece em vão, né? Em tudo Deus tem um propósito, né? Mas Abba Pai, né? Graças a Deus que o Senhor nos deu o entendimento e nós tivemos aí a oportunidade de sair dessas algemas religiosas, né? Vamos falar um pouco sobre a ciência. Será, meu querido, que assim como os futuristas, será que nós ainda precisamos esperar? Esperar pela multiplicação da ciência? Segundo o ensino futurista, né, quando eles olham para o avanço tecnológico, né, eles dizem que essa é a ciência que a Bíblia refere. A Bíblia não se refere à ciência tecnológica, à ciência da palavra, né, conhecimento da palavra. Essa era a ciência que está escrito e que nós vamos ler agora, neste momento. A quem não me conhece, meu nome é Orlando Alves. Eu estive dentro do sistema religioso há quase 25 anos, né? Ouvimos diversas ministrações. Passamos aí por alguns cursos teológicos, né? Que tudo isso, meu querido, não passa de um comércio. Esses cursos teológicos, tudo é comércio, para vender. E você acaba comprando uma coisa que já está em você e que está na sua frente, meu querido. Esse livro aqui, ó. Essa aqui é a maior teologia que pode haver, né, direcionada pelo Espírito, né, respeitando aqui contexto, respeitando conjugação verbal, tudo isso. Você tem, debaixo de uma direção do Espírito, você tem a maior teologia jamais mostrada pelos homens, que é a teologia do Espírito. Então, meus queridos, vamos começar então. Então, meus queridos, nessa semana eu postei alguns vídeos, né, sobre uns assuntos bem complicados aí da tal igreja, né? Tá complicado para o sistema religioso. Tá aparecendo cada uma aí nas redes sociais. Esses homens, eu acho que vão ter que mudar de profissão, viu? Essa profissão aí não tá dando certo para eles, não. É podridão atrás de podridão. Tá complicado para eles. Vamos lá então, meus queridos. Eu quero ler junto com os irmãos, livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 12 e no versículo de número 4. Olha só o que diz. Porém, tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Olha só, meus queridos, eu já falei em alguns vídeos passados, comparando aqui Daniel com o livro de Apocalipse, né, mais ou menos 450, 500 anos, mais ou menos, de Daniel até Yahushua, o Messias. Só que o anjo disse para Daniel para fechar o livro, selar. Porque as profecias que ele recebeu não era para aquele tempo, o tempo de Daniel, era para um tempo futuro, o tempo de Yahushua. No caso do Apocalipse, o anjo diz para João não selar o livro, porque as profecias estavam para se cumprir no tempo próximo. Então, para você ver que há uma diferença aí entre o tempo de Daniel para Yahushua e o tempo de João para o ano 70, né? Onde nós estudamos a escatologia consumada e nós sabemos que o fim dos tempos aconteceu no ano 70 DC, onde tudo foi concluído, onde tudo foi estabelecido,
a graça estabelecida por completo e todas as coisas ali se cumpriram, né? Então, é preciso estudar a escatologia consumada. Então eu vou ler de novo aqui Daniel capítulo 12, versículo 4. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, ciência. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então, meu querido, o conhecimento aqui desta profecia de Daniel 12:4 não é o que o sistema religioso aplica em suas doutrinas futuristas, dizendo que, olha, o chip está chegando, olha, a tecnologia está avançando, bem que está escrito, né? Está escrito, mas não é isso que está escrito. Não é dessa forma que você, teólogo futurista, está dizendo. A ciência se multiplicar era o conhecimento, era a ciência da palavra, era o conhecimento. Esse conhecimento cresceu, avançou nos tempos de Yahshua. E nós vamos observar isso não no meu achismo, não no que eu acho. Será que foi assim? Será que foi daquele jeito? Não, eu não acho nada. Nós estamos aqui lendo as escrituras, ok? Então vamos lá. Então essa ciência aqui, relatada no livro de Daniel 12:4, não tem nada a ver com avanço tecnológico. Nada disso. É o chip, é o sinal da besta. Que besta, rapaz. O sinal da besta nós tínhamos, como estava lá, né, dentro do sistema religioso. Não tem maior sinal da... Oh, rapaz, é brincadeira um negócio desse, né? Olha só como aconteceu o avanço da ciência naquela época do apóstolo Paulo. Veja bem, meu querido, durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, olha só, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que durou cerca de 1 ano e meio, ali o Espírito o capacitou de sobremaneira. Somente, meu querido, somente com a capacitação do Espírito, aqueles discípulos, que eram apenas 12 discípulos, e mais os outros que ali faziam parte dos ensinos ali do tempo do ano 30, eu não sei bem, porque depois da morte de Yahshua, eles começaram a divulgar, eles começaram a correr as cidades. Então os discípulos e mais alguns que estavam com eles, desses lugares intitulados de igreja, não tem nada a ver com esse bala, que o texto refere a línguas idiomáticas. Não é esse labachura aí que você ouve por aí, que passa-se o culto inteiro falando essas línguas, não tem ninguém para interpretar, porque não há interpretação para essas línguas. Não há. Como que vai interpretar uma língua enrolada que nem a própria pessoa que está falando sabe o que está dizendo? Então é complicado isso, né? Então a própria palavra, o próprio evangelho explica por si mesmo. Então, olha só, olha como esses homens avançaram na ciência e no conhecimento tremendamente. Em apenas 1 ano e meio, Paulo avançou aí vários lugares, né? Através da ousadia do Espírito. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 14. Olha aí, Atos dos Apóstolos 5:14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Versículo 15. A ponto de os doentes, olha aí, meu querido, a multiplicação da ciência e os sinais miraculosos. Não o que você vê hoje. Os sinais miraculosos manifestaram naquela geração, na geração dos discípulos, porque eles precisavam mostrar o poder de Deus, porque o tempo de evangelismo era curto. Jesus estava às portas. Eles precisavam ganhar o máximo de pessoas e somente com o poder do Espírito, somente com os sinais, que é a promessa do próprio Deus, poderiam alcançar as pessoas. Porque ali
a religiosidade era dura. Os homens aí, os seguidores dos fariseus, eram barra pesada, né? Versículo 15, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocadas em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. O sistema religioso, meu querido, quando eles leem isso, eles dizem que nesta mesma força do Espírito atua nos dias de hoje. A pergunta que eu faço aos líderes religiosos que manipulam a palavra do Criador. Eu não estou aqui, meu querido, dizendo que Deus parou de operar. Eu não estou aqui dizendo que o poder de Deus parou lá no ano 70. Não é isso. Mas nós temos que respeitar as Escrituras. Devemos respeitar os pontos aí. Deus, ele pode curar um enfermo? Claro que pode. É mediante a fé. Mas não da forma que operou naquela época. Porque ali, de sobremaneira, o Espírito operou na vida daqueles homens. Tanto é, meus amados, que, com todo respeito aos familiares que perderam seus entes queridos a esta pandemia que passou aí, do Covid, e que alguns até aproveitaram a situação para se beneficiar, para vender aí as suas sementes ungidas, que não curou nada. Homens que se dizem ter o dom da cura, e quando eles se encontram doentes, enfermos, a primeira coisa que eles fazem é ir aos seus hospitais caríssimos. Enquanto você, que às vezes cai em uma enfermidade, você tem que enfrentar filas de SUS, né, postos de saúde, e muitos não conseguem chegar à cura por causa dos tratos, por causa da demora do atendimento. Mas esses homens aí, intitulados apóstolos, riquíssimos, bilionários, a qualquer momento eles têm helicópteros para levá-los assim aos hospitais e ali serem curados pelos médicos. Mas eles dizem que eles têm o dom da cura. E por que eles não se curam a si mesmos? Por que muitos aí que estavam pregando, vem aqui nosso culto que a Covid não vai pegar, mas eles mesmos foram infectados e muitos foram parar aí nos hospitais, aí que eu não sei nem o nome aí, libanês, não sei, esses hospitais aí que só os ricaços aí podem frequentar. Você que é um membro tem que ir para o SUS. E só a misericórdia do Senhor para você chegar até o atendimento, né? Porque muitos não suportam, né? Se você olhar as notícias aí, você vê quantos que não perderam sua vida, né? Suas vidas aí, dependendo de um atendimento que durou horas e horas e horas. Esses homens aí, num piscar de olhos, eles têm os seus quartos particulares para tratar qualquer doença. Por quê? Porque eles são tremendos mentirosos, não têm dom de cura nenhum. Porque se tivesse, não precisava as pessoas estar aí frequentando os seus cultos de máscara. Isso é verdade, mas ninguém quer falar, né? Pessoas têm medo de falar isso. Pessoas não querem expor essas pessoas. Mas eu estou aqui, meu querido, para mostrar o que diz as Escrituras. E você analisando esses homens aí, que dizem que tem o dom da cura, cadê? Então, esses sinais miraculosos aconteceram sim, naquela geração. Na geração dos apóstolos. Em particular aqui, o apóstolo Pedro, que até a sombra curava pessoas. Esses sinais precisavam acontecer naquela geração para que as boas novas corresse rápido o evangelismo e alcançasse pessoas para salvação. Salvação do quê? Salvação da tribulação, do juízo que estava às portas. Que os futuristas de hoje esperam, né? O juízo de Deus, todavia, né? Todavia, os teólogos da vez aí, os futuristas, eles esperam ainda o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus já se deu no ano 70. E isso é história, né?
Isso não é o faz de conta. E eu não estou aqui para dizer, olha, eu acho que aconteceu. Não, aconteceu porque tem base na Bíblia e tem base na história para dizer que no ano 70 o juízo de Deus aconteceu pelas mãos do general Tito. O sistema religioso diz que vivem no Evangelho da Graça, mas quando você pergunta para eles se o evangelho deles é de graça, não tem resposta. É por isso que nós estamos aí para mostrar esse lado oculto aí do sistema religioso que há muito tempo ficou escondido, né? Se você, não sei se o irmão acompanha aí a plataforma YouTube, todo dia, meu querido, todo dia tem uma conversa. Todo dia tem um lobo aí sendo desmascarado. Todo dia tem uma podridão desses homens. E é uma atrás de outra. Por quê? Porque, meu querido, antigamente, essas coisas não são novas, viu? Às vezes a pessoa fala, bem que as escrituras diz, né? Não, não é não. Sabe por quê? Veja bem, meu querido, vocês sabem, eu sou do tempo ainda, eu tenho vou fazer 52 anos, eu sou do tempo que não havia telefone. Não havia telefone, não havia smartphone, não havia celular. O meu primeiro celular era um tijolo desse tamanho assim, ó. Então, para você ficar sabendo de uma informação, você precisava escrever uma carta. E olha o tempo que essa carta chegava, a notícia já havia até desaparecido já. Mas hoje, meu querido, hoje esses homens aí, esses líderes aí, manipuladores, eles estão na corda bamba, porque só um deslizezinho que eles cometem, no outro dia já está nas redes sociais. Antigamente você não tinha acesso às informações. Fulano de tal, pastor de tal lugar, engravidou fiel, tal. Ninguém sabia, mas acontecia. Que pastor teve um caso extraconjugal. Ninguém sabia, mas existia. Só que as informações não chegavam, porque até a informação chegar, já o próprio corpo ministerial já abafava o caso. E ó, um exemplo aí que nós temos aí é o caso dos Gideões, né, da última hora. É da última hora mesmo, porque já foi a hora já. Se você vê a podridão que acontecia nos seus bastidores, ninguém tinha acesso, porque acontecia lá dentro, abafava, tal, ficava. Mas depois, quando a tecnologia foi avançando, né, e quando eu falo tecnologia hoje, é tecnologia mesmo, não é essa ciência aqui de Daniel, não. É tecnologia mesmo. Esse aparelhozinho aqui, ó. Esse aparelhozinho aqui é uma arma poderosa contra o sistema religioso. Basta eles, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. Olha só o que aconteceu naquela geração. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém. Então vamos entrar no texto aqui. O contexto aqui, ele é territorial, ok? Nós estamos fazendo uma leitura, mas temos que entrar no terreno. Aqui a mensagem é territorial, né? Aconteceu. Próximo a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. Esses espíritos imundos, meu querido, eram enfermidades da mente. Porque se você buscar aí estudos, informações, daquela época, os judeus, quando eles viam alguma enfermidade da mente, tipo epilepsia, tipo loucura, eles atribuíam isso a espírito imundo, porque era uma enfermidade que eles não tinham controle, não tinham conhecimento. E por aí vai, muitos outros. Mas mesmo que fosse espírito, demônios, tudo isso terminou na morte de Cristo. Porque Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que pela morte de Yahushua, o diabo foi aniquilado. Então, se você levar essa leitura de Hebreus capítulo 2, versículo 14, tratando-se como se fora uma espécie demoníaca, um diabo de chifre, de caudas, que foi pintado aí pelos pais das igrejas, né? Das igrejas que eu falo, as catedrais aí. Então eles precisavam manter as pessoas
presas aos seus estudos. Então, quanto mais medo, mais chance deles aprisionarem as pessoas. Então pintaram aí esse ser demoníaco aí, esse diabão de caudas aí, e eles dizem que está por aí. Mas o Evangelho diz, a carta aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 2, versículo 14, que pela morte de Cristo o diabo foi destruído, aniquilado. Se o diabo foi destruído e aniquilado, e eles atribuem esse diabo a um ser, bom, se foi destruído e aniquilado, não existe mais, sim ou não? Ou quer dizer que os teólogos, eles que decidem o que está escrito ou não na Bíblia? Ah, irmão, você leu aí, mas não é assim. Ah, não é assim então? E como que é? Então quer dizer que Hebreus 2,14 diz que o diabo foi destruído e você, teólogo, diz que não é bem assim. Bom, então você devia fazer parte da Septuaginta, né? Que compilaram a Bíblia. Eles dizem na escrita que o diabo foi aniquilado, destruído, deixou de existir. Mas você, teólogo do século XXI, está dizendo que eles falharam na escrita. É interessante isso, né? Para você ver, meu querido. Só que a pessoa, ela recebeu tanta essa informação de diabo, um ser, um demônio, que está se impregnado na mente. E nem você lendo, eles dizem, olha, então é mentira. Não, eles não aceitam. Por quê? De tanta vez que a mentira foi contada, essa mentira virou verdade para muitos. De tanto eles falarem mentira nas nossas mentes, a nossa mente aceitou aquilo como uma verdade, mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que o Evangelho diz. O Evangelho diz uma coisa e os teólogos introduzem outra coisa. Os irmãos podem analisar que cada denominação tem sua teologia. A teologia da denominação A não serve para a denominação B. A teologia da denominação B não serve para a C. A C não serve para a F não serve para a G e por aí vai até o abecedário todo. Então quer dizer, essas teologias que eles trazem hoje aí não é dirigida pelo Espírito. É dirigida pelo próprio homem. O homem que decide o que as Escrituras diz ou não diz. Eu apenas leio. Eu leio e aceito o que está escrito. Meu querido, porque se eu ler esse livro aqui e não aceitar o que está escrito, então esse livro não precisa fazer parte da minha vida. Ah, mas você precisa consultar o teólogo. Não, a Bíblia diz para você consultar o Espírito. E o Espírito já testifica em nós. Não precisa de um guru, não. Atos dos Apóstolos 5,17. Olha o que acontecia na época dos apóstolos. Por causa do dom que eles receberam. Por causa da manifestação miraculosa do Espírito sobre aqueles apóstolos. Olha o que causou aos líderes religiosos da época, que é o mesmo Espírito que opera hoje, né, meu querido? O mesmo Espírito que operava na vida daqueles líderes religiosos da época do apóstolo Paulo é o mesmo Espírito que está aí dentro, meu querido. Analise bem. Quando você sai desse sistema religioso, o dia que você conheceu o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça, e você disse assim, chega, para mim chega, e você saiu de lá, qual foram as palavras que eles falaram contra você? Olha, você está desviado. Olha, você está com demônio. Olha, você está deixando a congregação. Olha, você está com capiroto. A terra vai te tragar. Não foi isso? Esse mesmo espírito é o espírito desses fariseus aqui que eu vou ler. Olha só o que aconteceu por causa que Deus deu aos discípulos o dom de cura, dom de milagre. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, a cúpula, né? Membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Olha aí, o espírito de inveja que pendura até os dias de hoje. Versículo 18. Por isso mandaram prender os apóstolos. Por que prenderam os apóstolos? Porque eles estavam com inveja, porque eles eram líderes hipócritas, que o próprio Messias disse que eles são como sepulcros caiados, bonitinhos por fora, terno e gravata, anel de teologia no dedo, mas por dentro,
fede como carniça. O mesmo espírito que operava nesses líderes aí, segue operando aí fora. Basta você dizer não a eles. Basta você dizer, aqui eu não coloco os pés mais. Basta você dizer, olha, até aqui eu fui manipulado. Não serei mais manipulado por vocês. Porque chegou o conhecimento, chegou o entendimento. A minha mente foi aberta, o véu religioso saiu dos meus olhos e eu consigo ler esse livro aqui sem precisar de vocês. Aí o mesmo espírito de inveja acontece. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Por quê? Porque eles estavam com inveja. Inveja do avanço daqueles discípulos, daqueles da seita do Nazareno. Lembra que os fariseus falaram, olha, esse aí, ó, esse apóstolo aí, se referindo ao apóstolo Paulo, né? Esse aí é uma peste. Esse aí é daquele seguidor daquele fariseu lá, Jesus de Nazaré, né? Yahshua, né? Vocês são da seita do Nazareno. Era assim que os líderes da época tratavam as pessoas. Era assim. E hoje não muda muito não, viu? Por quê? Uma pergunta que eu faço. Por que operou o Espírito de modo tão poderoso? Por que operou de um modo tão espetacular? Ajuntando centenas, milhares e milhares a congregação, a igreja do Cristo. Por que aconteceu? Por que o Espírito operou de modo tão rápido, tão poderoso? Bem, e isso aconteceu em um espaço bem curto, viu? Foi um espaço bem curto, né? Da igreja primitiva histórica. A resposta é, por que operou tão eficazmente o poder do Espírito sobre aqueles apóstolos? A resposta é simples e bíblica. Porque havia apenas relativamente poucos anos para se estabelecer de uma forma plena o Evangelho do Cristo, a nova aliança, a introdução do novo pacto. Por quê? Porque os irmãos sabem que, mesmo com a morte de Cristo, seguia-se ainda os rituais, seguia-se ainda as oferendas, os sacrifícios de animais. Por quê? Porque estava ali em pé o templo. O templo era o que sustentava ainda a lei física, porque no âmbito espiritual, Deus já não considerava mais aquele sacrifício. Por quê? Meu querido, é simples de entender. Como que Deus ia aceitar sacrifícios de animais novamente, se o próprio Filho, o próprio Yahshua, derramou seu sangue naquela cruz? O sacrifício perfeito. Qual o sentido de Deus estar recebendo, depois da morte de Cristo, outro sacrifício de animais? Para quê? Qual o sentido, meu querido, de depois do sacrifício perfeito na cruz, Deus continua ainda aceitando o sacrifício de animais? Para quê? Se o profeta João Batista diz à comunidade judaica daquela época, apontando o dedo para o Cordeiro, Yahshua, para o Messias, o prometido, o ungido, disse assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Opa, peraí. Se pelo sacrifício de Yahshua, o sacrifício perfeito, foi a causa da remoção do pecado original, qual o sentido de se continuar sacrificando? Até os dias de hoje, depois da morte de Cristo, há quase 2000 anos, pessoas ainda intituladas de todos os títulos aí que você conhece, né? Diz assim, eu paguei o preço. Esse homem só conheceu a Deus porque eu paguei o preço. Você pagou o preço, meu amado? Toma juízo. Toma atento, meu amigo. Como que você pagou o preço? A minha Bíblia diz, esse livro aqui eu esfrego na sua cara, seu teólogo mentiroso.
Você não pode pagar preço por ninguém, porque o preço já foi pago há 2000 anos atrás. E o preço que foi pago há 2000 anos atrás, nenhum homem poderia pagar. E você vem falar, depois do sacrifício perfeito, que você está pagando preço por alguém? Ah, pelo amor de Deus, né, meu querido? Vai procurar uma laje para encher. Vai bater uma laje aí, vai trabalhar de servente aí que você ganha mais, em vez de ficar torcendo a palavra do Criador, em vez de ficar ridicularizando o sacrifício de Cristo, dizendo que você está pagando preço por alguém. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu vou falar igual os irmãos da Goiânia. É para acabar o piqui. É para acabar o piqui de Goiás. Dizer que você está pagando preço por alguém. Ah, meu querido, se Deus não fizer, você vai fazer. Pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor, né? Se você não sabe ler Bíblia, comece a... Eu vou deixar aqui na descrição aqui, pelo menos o canal que eu abri, né? Para você aprender um pouquinho de Bíblia, pelo menos, né? Talvez você aprenda um pouco Bíblia, né? Porque você não conhece Bíblia. Para dizer que você está pagando preço por alguém, você não entendeu nada. Você não entendeu o sacrifício de Cristo. Isso é um insulto à graça. Isso que você está dizendo... Você está dizendo para Jesus, ó Jesus, você foi lá na cruz, legal, né? Bacana, né? Apanhou pra caramba, cuspiram na sua face, né? Colocaram aí um espinho na sua cabeça, deram com um caniço na sua cabeça, chicotearam você até arrancar pedaço de carne das suas costas. Então, beleza, tranquilo. Só que essa vida aí você não vai conseguir ganhar, não. Preciso eu pagar o preço. Eu vou pagar o preço de Jesus. Jesus, ó, fica aí de boa, senta na cadeira aí, assiste aqui que eu, o missionário da vez, o pregador da vez, o apóstolo da vez, eu vou ganhar. Vou mostrar para você como é que ganha a gente. É isso que você está falando, meu amado. Você devia tomar vergonha na sua cara. Você devia parar para pensar um pouco e ver o insulto que você está causando com a morte de cruz de Cristo. Se você não tem, se você não valoriza a sua própria vida, pelo menos respeite o sacrifício de Cristo. Amém? Então, por que precisavam então aqueles discípulos que o Espírito operasse de tão grandiosa força e poder? Simplesmente porque havia poucos anos para estabelecer a nova aliança, o pacto do Espírito. Simplesmente por causa disso. Eles precisavam avançar. Os senhores da lei estavam lá na cadeira de Moisés. Eles eram autoridade, usando o ministério de condenação e morte. Só que esse ministério de condenação e morte estava para se desfalecer. Já estava enfraquecido. Na cruz tomou o primeiro golpe. Se manteve de pé um pouquinho ali cambaleando, por quê? Por causa do templo. Mas no ano 70, com a queda do templo, a graça estabeleceu por completo o pacto do Espírito. Então hoje nós não estamos debaixo de um outro pacto a não ser o pacto do Espírito, o pacto da graça. Amém, meu querido? Não estamos debaixo de pactos de leis levíticas, de rituais, cerimoniais, nada disso. Eu quero ler aqui, desceu aqui no manto, eu vou ler aqui junto com os irmãos aqui. Abre aí. Ah, irmão Orlando, você fala, mas não mostra. Vou mostrar. Abra aí, meu querido. Abra aí na sua Bíblia aí. Efésios capítulo 2. Efésios 2, a partir do versículo 16. Vamos ler? Será que é eu que estou falando mesmo? Ou estou apenas passando o entendimento do Evangelho? Eu vou começar no versículo 13, né? Só para não dizer que eu estou lendo fora de contexto. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 2, no versículo de número 13 em diante. Mas agora em Cristo, olha aí, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quem, meus queridos, que estavam longe? Quem é que estava longe? Essa palavra pode se aplicar a nós? Não, meu querido, porque o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Éfeso. Ele está dizendo assim, vocês. Então, quando alguém escreve uma carta, e essa carta vai para uma pessoa e fala assim, olha, vocês, não está se referindo a outras pessoas, né, meu querido? Está se referindo aos irmãos ali daquela era.
Então aquele povo estava longe de Deus, separados, por causa do pecado de Adão. Foi quebrado ali o vínculo. Foi quebrado ali a união entre o homem e Deus. Por causa do pecado de um homem, veio a morte. Mas por um só homem, veio a vida eterna. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. Então, aos olhos de Deus, não há branco, não há preto, baixo, alto, não há judeu, não há hebreus, não há africano, não há americano, não há brasileiro. Não, Deus não vê essas coisas. Quem vê essas diferenças somos nós, que cada um nascemos em uma colônia diferente, em uma nação diferente. Mas para Deus, ele não olha isso. Deus, ele não vê mais diferença entre A e B, porque ele juntou tudo de novo. Ele juntou, ele uniu de novo. Ele fez isso pela morte de Cristo. E você vem falar que você está pagando o preço. Na sua carne, olha o que aconteceu na carne de Cristo. Jesus de Nazaré, o Cordeiro, Yahshua, na sua carne derrubou a parede de separação. Havia uma parede, meu querido, que separava o homem de Deus. Havia uma divisão. O homem não se achegava a Deus, precisava de um intermediário, precisava de um sacerdote para se comunicar a Deus em lugar do homem. O homem, por si mesmo, não conseguia se achegar a Deus. Você lembra lá de Moisés? Quando eles foram lá no monte e começaram aquele barulho lá na montanha, no monte, né? O que os homens falaram para Moisés? Moisés, vai tu, porque Deus está irado. Vai que ele consome um de nós, então vai você. Então o povo já estava acostumado a ser liderado por homem. Porque era a vontade do Pai que aqueles homens fossem liderados por um homem. Assim como no futuro foi liderado por sacerdotes. Havia uma intermediação humana entre o homem e Deus. Hoje não. Por isso que esses homens continuam manipulando as pessoas. Porque na mente do homem, esse pastor aí é um sacerdote. Só que não. Porque se você olhar a origem sacerdotal, esses homens estão bem por fora. Até porque o sacerdócio vinha da tribo de Levi. Por aí você já desqualifica esses homens. E outra, já não há mais intermediação humana. Nós já estamos ligados com Deus novamente pela morte de Cristo. Então, no âmbito espiritual, o acesso está livre. O véu foi rasgado não de baixo para cima, para não dizer que foi o homem que pagou o preço. Não, o véu foi rasgado de alto para baixo, para dizer que o próprio Deus, ele sim rasgou o véu. Não foi o homem que rasgou o véu. Não foi o homem que paga preço. Não é o homem que paga, que faz a obra para merecer alguma coisa. Não, não é isso. Continuando aqui a leitura. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Isso aconteceu lá na cruz, viu? Não tem nada a ver com você pagar o preço hoje, tá? Ninguém liga ninguém por causa do seu sacrifício. Ninguém liga homem nenhum a Deus por causa do seu pagar preço. O que liga o homem, o que ligou o homem novamente a Deus foi a morte de cruz. Ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, da morte. Morte de cruz. Versículo 17, eu estou lendo Efésios capítulo 2, hein? Ah, não, irmão, esse Efésios aí não é legal. Então rasga da sua Bíblia, então. Rasga aí da sua Bíblia e fica com Malaquias 3:10 para você. E quando veio Cristo, olha aí, meu querido. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Versículo 18, Efésios 2:18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aqui quebra, meu querido. Quebra esse negócio de dizer assim, ah não, se não for a mão do apóstolo, ah não, se não for a oração do pastor, não, meu querido, não tem mais esse negócio. Isso aqui, meu querido, o homem criou para criar uma falsa autoridade sacerdotal. Nenhum, meu querido.
Meu querido, a palavra de Deus diz que há um só pastor e os demais são todos irmãos. E esse todos inclui esse homem aí intitulado de pastor, intitulado de apóstolo. Todos, desde o analfabeto até o estudado em faculdade, seja qual o grau de estudo. Deus não diferencia por grau de escolaridade, por grau financeiro, por grau de intelectual ou não. Deus não olha para isso, meu querido. Deus, ele é espírito. Deus não é carne igual esse homem aí, carnudo aí, que diz que está pagando o preço, que ele ora e as coisas acontecem. Ora e as coisas acontecem. E no dia da pandemia aí, você foi correndo para o hospital, né? Para tomar injeçãozinha, né? Você aceitou a injeção, né? Mas você não teve autoridade para expulsar esse vírus do seu corpo, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Nós já estamos cansados já de ouvir essa conversa. Já estamos cansados já de ouvir essa conversa. Então você não precisa de um intermediário humano para se chegar a Deus, porque o vínculo foi aberto novamente. Ele abriu um novo caminho. Ele é o novo caminho. O caminho perfeito. Então você não precisa de intermediário. Tem pessoas aí, eu vi aí uma denominação aí que está fechado por falta de pagar o aluguel. Né? Esse homem aí é um ungido do Senhor, mas não paga o aluguel. Né? As pessoas na frente da denominação esperando o pastor para orar por eles, pedindo oração. Ah, meu querido, pedir oração? Que isso, meu querido? O véu foi rasgado. Você pode, você mesmo, entrar na presença do papai. Não precisa de ponte humana. Não precisa, meu querido, você se apegar a um guru qualquer aí para dizer que ele vai levar você a Deus. Não, isso é mentira. Isso é a história da carochinha. Isso não existe. Não existe diante do evangelho, não existe isso mais. Isso é coisa de Moisés, do tempo lá do sacerdócio lá, que já foi, terminou. Continuando aí. Versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 15, volta um pouquinho atrás aí. Efésios capítulo 2, versículo 15. Cristo aboliu. O que é, meu querido, essa palavra abolir? Significado de abolir. Olha aí. Abolir. Fazer cessar, tornar extinto, revogar, anular, abrogar, afastar alguém ou algo, banir do convívio. Então, meu querido, essa é a palavra abolir, deixar de existir. Essa que nós estamos lendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 15. Cristo aboliu a lei. Ah, irmão Orlando, não foi abolida a lei. Eu estou lendo Efésios capítulo 2, versículo 15. Não é possível que só na minha Bíblia que tem isso. Na sua Bíblia não tem a carta de Paulo aos Efésios? Se não tem, eu vou mandar para você pelo correio. Na minha Bíblia tem Efésios capítulo... Efésios todo, né? Aliás, na minha Bíblia aqui tem o livro a carta aos Efésios toda, completa. Sem tirar ou acrescentar. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Essas ordenanças aqui também incluem aquele negocinho que vocês gostam, né? O dízimo, né? Vocês gostam demais, né? Tava aqui também, ó. É ordenança ou não era ordenança? Claro que é ordenança. Tava na lei, mas ele aboliu. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Deixa eu ler aqui na linguagem de hoje aqui para ver. Fica legal na linguagem de hoje, né? 15. Ele acabou com a lei. Olha aí. Já que você não gosta da palavra abolir, então eu coloco a palavra acabou. Ah, eu não gosto dessa palavra abolir não, irmão. Tá bom, então acabou. Cristo acabou com a lei, ok? Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos. Eita, agora ficou pior ainda, né, para você, né? Porque você disse que nenhuma nem outra e disse que a lei não acabou. Ué, então rasga isso aqui da sua Bíblia, então, ué. Rasga fora. Por que está escrito isso, então, na sua Bíblia? Seu pastor não lê isso aqui para você, né? Ah, é por isso, seu pastor não lê. Por isso que você está espantado. Por isso que você está espantado.
Irmão Orlando, você é um herege. Por quê? Porque eu nunca li isso na Bíblia. Pois é, abre aí. Eu vou dar um tempo para você. Então vocês viram, meu querido, aqui na linguagem de hoje, aqui de Efésios capítulo 2, versículo 15, ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Olha que maravilha. Que maravilha, né, meu querido? Vocês acreditam se eu falar uma coisa, vocês vão acreditar? Eu não lia isso. Talvez eu até lia, mas eu não entendia. Falei assim, mas espera aí, mas se Cristo aboliu a lei e os mandamentos, o que esse pastor está me obrigando a pagar dízimo? Porque é uma obrigação, né? Porque você sabe que tem pastor aí que coloca até no banco da disciplina. Se você quer ser um obreiro, você tem que ser dizimista. Se você não for dizimista, você não pode ser obreiro. Você não pode ser levado a um cargo pastoral aí, se você não é dizimista. Ih, tá no sal, hein? Então tudo isso aí, porque é mandamento, né? Eles trazem a lei de Moisés para cá novamente, né? E a gente mostra aí essas coisas aqui, o pessoal fica doido, porque eles nunca ouvem isso, né? Porque o pastor não lê isso para eles, né? Claro que não lê, eles vão passar por cima disso aqui. Falam, não, isso aqui não pode mostrar na congregação. Porque vai que eu mostro isso para um irmão, e o irmão começa a pesquisar, aí encontra um herege lá no YouTube, né? Orlando, herege, aí pronto, aí eu vou perder 10% na minha conta. Esse é o medo dele. Esse é o medo, quando ele fala assim, não assiste os vídeos do YouTube, porque tá cheio de herege. Porque esses hereges aí, eles têm a mania de ler a Bíblia. Deus mostrou também claramente que ele lidava então com a recém-estabelecida congregação cristã, sobre o novo pacto. E havia removido seu favor do arranjo judaico sobre o pacto da lei. Olha aí, Hebreus 10:9 na linguagem de hoje. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios. Eita! Acabou ou não acabou? O que você acha? Você acha que eu estou lendo heresia? Acabou ou não acabou? Aqui está dizendo, Hebreus 10:9. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E o homem continua sacrificando, né? Estou pagando o preço. Que preço você está pagando, abençoado? Se Deus não quis nem o sacrifício lá da verdadeira congregação, que era a congregação judaica, que era a lei, que o próprio Deus deu a lei de sacrificar animais para aqueles homens, para tipificar o sacrifício perfeito de Cristo. Agora o próprio Cristo diz, Senhor, remove essas coisas aí, que ninguém vai pagar o preço mais não, porque o preço perfeito e eficaz já aconteceu, lá na cruz. Aí os abençoadinhos dizem aí que tá pagando o preço, né? Não, eu fui no monte, fiquei uma semana no monte orando. Ficou porque quis. Você é intrometido, você é bobão, não lê as escrituras, fica aí gastando noite de sono aí, querendo pagar um preço que já foi pago há 2.000 anos atrás. Você é bobão. Ninguém mandou. Devia ter ficado em casa assistindo Faustão ou Netflix, né? Netflix é legal. Netflix tem umas séries bacanas, não tem? Você poderia estar em casa assistindo Netflix com a sua família. Fica lá no monte, lá, correndo o risco de ser picado por uma cascavel. Ou tomar um coice de um cavalo, que de vez em quando tem uns cavalos no monte, né? Tomar um coice de um cavalo lá, dizendo, ela estava pagando o preço lá, mas o diabo ficou furioso. Não, foi o cavalo que deu um coice. Eita! Então, meu querido, está bem explicado aqui, né? Hebreus 2:1. Por isso, é fundamental prestarmos atenção. Presta atenção, abençoado. É fundamental, necessário você prestar atenção. Mais ainda, as verdades que temos ouvidos para que jamais nos desviemos dela. Qual era a verdade que Paulo pregava? Segundo o escritor aos Hebreus. Uns diz que é Paulo, outros diz que é Apolo, não importa. Não importa o que está escrito aqui, né? Então, qual foi as verdades que foram apregoadas, né? Na época de Paulo, era a lei de Moisés? Claro que não. Totalmente o oposto da lei, né?
A lei terminou em Cristo, né? Romanos 10:4. E nós lemos aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 15, está bem explicadinho. Que a lei foi abolida no corpo de Cristo. Ah, mas você precisa da exegese. Ah, que exegese? Eu preciso de um café, rapaz. Café quente. Ah, vamos lá, continuando aí. Hebreus 2:2. Pois se a mensagem proferida por anjos, foi dada, né? Provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Ô teólogo futurista, você espera uma punição ainda? Você espera ainda o juízo de Deus? Aqui está dizendo que eles, lá daquela era, receberam a punição. Hebreus 2:2. Lê aí, teólogo Senhor dos Anéis. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, vírgula, e toda transgressão. Quem é que transgredia aqui contra Deus? Os judeus. Transgressão separava o homem de Deus. E desobediência recebeu a devida punição. Recebeu ou não recebeu? Aqui está dizendo que recebeu. Mas o teólogo futurista vai dizer que o juízo de Deus está vindo ainda. Está vindo para você, abençoado. Fica aí. Fica aí dormindo de botina. Hebreus 2:3. Como nos livraremos se considerarmos tão grande salvação? Que salvação, meu querido? Que salvação é essa? Salvação da grande tribulação, do juízo que estava às portas. Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós do século 21, né, da congregação dos brasileiros. É isso? Não. Confirmada a nós pelos que a ouviram. Versículo 4. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, olha o porquê que o Espírito derramou sinais miraculosos sobre aquele povo. Por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos. Rapaz, essa palavra aí ficou... Deixa eu abrir aqui Hebreus 2:3 na linguagem de hoje, porque essa palavra aqui ficou meio assim, né? Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Versículo 4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres. Isso aconteceu, meu querido, com quem? Hoje? Meu querido, você acha que se esses sinais aqui, que está aqui em Hebreus 2:4, tivesse acontecendo até os dias de hoje, você acha que o Covid sairia de onde saiu? Eu não vou falar de onde saiu, não. Os irmãos sabem de onde saiu, né? O Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. O Brasil, se o Brasil tivesse esses ungidos do Senhor aí, né? Esses poderosos aí, que diz que tem a unção da cura. Cadê? Cadê? A pandemia do Covid veio aí, fez um arrastão aí, levou muitas e muitas pessoas ao óbito. Cadê esses homens? Cadê os sinais miraculosos? Cadê? Não tem, né, meu querido? Por que que não tem? Porque foi dado esses sinais aos discípulos para que a palavra corresse rápido, porque o Senhor estava às portas. Precisavam atrair as pessoas. E o que que ia atrair as pessoas? Os sinais. Sinais, meu querido. Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito, distribuiu conforme sua vontade. Distribuiu ou vai distribuir? Distribuiu. Eu preciso agora também ensinar a conjugação verbal aos teólogos? Ah, pelo amor de Deus, né? Você não sabe o tempo da conjugação? Vou explicar. Olha aí. Distribuídos. Eu acho que está no passado essa palavra. Ah, não, é que o escritor errou. Aqui é para estar escrito distribuirá. Ah, distribuirá. Tá certo. Então o escritor da Bíblia errou, né, apóstolo? E você, apóstolo do feijão ungido? Não deu certo, né? Sua semente não deu certo, não curou ninguém, né?
Só curou a sua conta no banco, né? Vamos lá. Na linguagem de hoje fica legal. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder e maravilha e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Deles quem? Deles lá, né? É só ler aqui. Deles. Dos apóstolos, dos discípulos. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito. Continuando aí. Sinais e prodígios, né? Nós estamos aí falando sobre sinais e prodígios que aconteceu naquela era. O próximo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Vamos ao texto. Respeitando o contexto, respeitando também a época da escrita, né? E acontecerá nos últimos dias. Acontecerá nos últimos dias. Mas o teólogo futurista diz que os últimos tempos está chegando ainda, né? Porque é só acontecer uma catástrofe, né? Como está acontecendo a guerra lá na Rússia, lá na Ucrânia. É porque está escrito que no fim dos tempos, nos últimos dias, é só acontecer uma coisinha. Veio a gripe do frango, veio a gripe do porco, da galinha, sei lá o que foi. Veio um monte de doença aí, ele diz, olha, é porque está escrito. Não, não é. Enquanto você estiver nesse corpo aqui, meu querido, você vai sofrer doença, enfermidade, gripe, alergia a pólen, que eu tenho demais aqui, tosse. Enquanto você estiver nessa matéria, meu querido, o seu corpo vai sofrer os efeitos da natureza. Só o dia que você falar assim, amém, Jesus, cheguei, aí pronto. Aí no espírito não haverá mais choro nem ranger de dentes. Aleluia ou aleluia? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Isso aqui, meu querido, foi porque os discípulos, eles estavam em uma festa pentecostal. É por isso que eles falam, né? Eu sou pentecostal até o osso, até o tutano. Mas você é judeu para ser pentecostal? Porque aqui está dizendo que... eu vou ler. Eu vou ler. Estou com tempo. Né? Amanhã é domingo, né? Tá todo mundo tranquilo, né? Vou ler aqui. Atos dos Apóstolos. Só para vocês entenderem o contexto. Porque a gente fala um versículo, aí diz que a gente está lendo um versículo isolado, né? Mas eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos e colocar até um título aqui em cima, que o título quer dizer assim, ó. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecoste, quem participava da festa de Pentecoste? Os judeus. Era uma lei cerimonial judaica. Era uma lei levítica. Isso fazia parte do contexto da lei. Então, só os judeus participavam dessa festa aqui de Pentecoste. Hoje, qualquer um diz que é pentecostal. Não entendeu nada da escritura, né? Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus... Quem eram os seguidores de Jesus? Eram os gentios? Não, eram os judeus, amado. Os seguidores de Jesus eram judeus, assim como Jesus também era um judeu. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Não era dentro da igreja, não, tá? Não era dentro do templo de Salomão, lá no Brás. Era no lugar, em um lugar, uma casa. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa. Era uma casa, não era congregação. Não era o templo de Salomão lá no Brás, não. Era uma casa. Olha onde que os discípulos se reuniam? Nas casas. Ô glória! E toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida. Não é que era parecido. Então eles não entendiam aquela visão, então eles falam assim, parecia como chamas. Uma chama, sabe? Uns pequenos chamas de fogo assim, sabe? Parecido como chamas que se espalhava como línguas. Como língua, não era línguas, era como. Então eles estavam aqui fazendo uma comparação. Não é que era, parecia, certo? Como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada com uma dessas línguas. Tim. E o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar labachúria. Começaram a falar em outras línguas. Ou seja, qual era a língua que eles falavam? O aramaico. Eles começaram a falar o quê? Outra língua. É tipo eu aqui nos Estados Unidos.
Por exemplo, os americanos falam o quê? O inglês. Se eles precisassem evangelizar o Brasil da língua portuguesa, um americano que fala inglês, ele poderia evangelizar o Brasil? Chegar lá no Brasil, "Hey, how are you, my friend? I'm here to speak with you." Aí o brasileiro fala assim, o que tá falando, rapaz? Tem alguém para interpretar aí? Agora, se esse americano recebesse esse dom aqui, né, uma comparação que eu estou fazendo, né, hoje não precisa mais desse dom, mas ele recebesse o dom de falar outros idiomas, ele receberia o dom de falar português. Ele iria ao Brasil e iria ministrar na língua materna do Brasil. Amém ou não amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos vindo de todas as nações. Então quer dizer que havia judeus ali que já não falavam mais o aramaico, o hebraico. Eles falavam outros idiomas, porque morava em outras nações. Como que os discípulos poderiam ir até essas nações para pregar as boas novas, sendo que eles só falavam o aramaico? Precisava do dom idiomático. Olha aí, estavam morando ali, Jerusalém, judeus religiosos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua. Não é labachura, não é x para lá para trás, siricanta lá na praia. Não, não é isso não, né? Próprio idioma da pessoa. Eles começaram, né, a entender a sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, versículo 7, estou lendo aqui Atos dos Apóstolos 2, 7, e espantada e comentava, essas pessoas que estão falando assim, são da Galileia? Ué, mas eles não falam aramaico? Essas pessoas que estão falando assim, são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua, idioma, né? Ou aqueles homens também receberam o batismo do Espírito Santo, falaram lá baixura? Não, né? Porque eles estavam entendendo, porque eles estavam falando o idioma deles. De uma forma miraculosa, mas estava falando. Nós somos da Pártia, outro idioma. Da Média, outro idioma. Do Elão, outro idioma. Da Mesopotâmia, outro idioma. Da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene, que é hoje a África, né? Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são da Creta e outros da Arábia. Não tem nada a ver com o aramaico aqui, meu querido. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Como que os irmãos pentecostais pegam esse texto aqui e dizem assim, olha, o batismo de Pentecostes, eu recebi o batismo de Pentecostes, estou falando hoje línguas revestidas. Revestida de mentira, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com o que se ouve aí fora. Não tem nada disso. Todos estavam admirados sem saber o que pensar e perguntaram uns aos outros. O que será que quer dizer isso? O que quer dizer isso não é o porquê que eles estão falando os seus idiomas. Era isso que ele está perguntando aqui. Mas outros zombavam dizendo, esse pessoal está, ó, bêbados. Tomou o conhaque Dreia. Tomou o alcatrão, o cavalinho, 3 fazendas. É isso? Versículo 14, aí Pedro se levanta, né? Pedro se levanta, né? Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém,
preste atenção, escute o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse a respeito de uma profecia. E essa profecia estava se cumprindo naquele dia dos apóstolos. Aí o pregador de hoje diz assim, quando eles começam a falar essa língua enrolada, olha, é para que se cumprisse a profecia de Joel. Não, mas já se cumpriu. Já se cumpriu aqui, amado. Foi para esse tempo aqui, ó. Hoje não precisa desse dom mais, por quê? Porque qualquer um pode falar outro idioma, é só estudar. Até um aparelho aqui, telefone aqui, ó, a pessoa fala, Hi, how are you? Aí você vai, traduz para português. Ei, como você está? Pronto. Precisa de um dom, rapaz? Abençoadinho. Precisa? Você quer fazer graça, né, com as coisas de Deus, né? É isso que você quer fazer. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Ô meu querido, como que você vai anunciar uma mensagem falando labachúria? Já pensou? Você vai lá na África e diz assim, Manaia, Siricanta. Como que eles vão entender? Decantanébias, decantarrábias. Não tem, meu querido. Você tem que falar o idioma deles para eles entenderem a mensagem. Como que eles vão entender a mensagem? Eu derramarei no meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e aqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Tá explicado, né? Agora, continuando aí. E acontecerá nos últimos dias, diz, e mostrarei prodígios em cima do céu e sinais abaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Tudo isso aconteceu naquela geração. O apóstolo Paulo falou desses dons miraculosos e disse que com o tempo cessariam. Falou ou não falou? Falou. Paulo disse que com o tempo esses dons cessariam. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 8. Isso não é um insulto que eu vou ler, meu querido. Isso é Bíblia. Tome como insulto você que não lê as escrituras, né? Mas se você respeita as escrituras, você fala assim, olha, eu não sabia disso. Pois é, vou ler para você. 1 de Coríntios 13, 8. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. Deixarão ou vai continuar? Aqui está dizendo deixarão. As línguas cessarão. Cessarão ou não cessarão? Aqui está dizendo cessarão. O conhecimento desaparecerá. O conhecimento que aconteceu naquela geração precisava acontecer para o entendimento, para a ciência avançar, para que eles pudessem explicar as escrituras de uma forma poderosa. Hoje, meu querido, você precisa disso? Nós vamos ler aqui. Versículo 9. Porquanto em partes conhecemos e em partes profetizamos. Versículo 10. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, e chegou. Para os líderes de hoje não chegou não, vai chegar ainda, né? Mas para nós já chegou há muito tempo, há 2000 anos atrás. O que é imperfeito será extinto. Versículo 13. Sendo assim, permanecem até o momento esses três. Só esses três vai permanecer. Sendo assim, permanece até o momento esses três. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então, desses dons aqui, só o que permaneceu são esses três aqui, ó. A fé, né? Até o momento, né, que tá falando. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. O que permanece aqui, o amor. Continuando aí. O dom de profetizar, né? Que foi cessado. Olha só, meu querido. Além do falar das coisas magníficas de Deus, incluía a capacidade inspirada de falar com exatidão sobre coisas vindouras. Não é esse espírito aí de adivinhação que você vê por aí, que estão adivinhando até CPF, como se isso trouxesse alguma vantagem para alguém, saber do meu CPF. Se alguém falar meu CPF, eu vou ficar até preocupado, né? Falar, com o meu CPF o cara vai comprar, vai usar meu nome, aí eu vou ter que chamar a polícia para esse homem. Como é que você descobriu meu CPF? Vai sair com meu CPF por aí fazendo compra? É o pregador da Receita Federal? Não, né, querido? Então, essa predição
inspirada de acontecimentos, em geral, parece ter sido limitada, porém, as coisas que afetavam a congregação naquele tempo, habilitando-a a enfrentar a situação prevista. Naquela época, aconteciam as profecias porque estava próximo os acontecimentos e precisavam dos profetas para profetizar acerca das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Tribulação, a vinda do anticristo, a cidade ser sitiada, tudo isso precisava de auxílio, né, desses dons. Então, habilitando a enfrentar as situações previstas, como no caso da fome no tempo do imperador Cláudio, predita pelo profeta cristão Ágapo, está lá em Atos, capítulo 11, versículo de número 27 até o 29. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e veio. Então, esses sim eram os profetas verdadeiros. Hoje não. Hoje não tem mais profeta. Predisse a grande fome, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Versículo 30. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Por isso que eu falo, meus queridos, hoje a oferta que era arrecadada pelos apóstolos é porque eles estavam esperando o grande acontecimento, o grande dia do Senhor. Eles estavam esperando e eles estavam vivenciando os fatos, os acontecimentos. E um dos acontecimentos proféticos era a fome que haveria. E aconteceu essa fome. Hoje, os pregadores futuristas querem trazer qualquer eventualidade aí que acontece no mundo, quer dizer que é assim que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que haveria fome. Houve fome. Houve fome. E uma fome que você não vê nos dias de hoje. É só você ler lá a história de Flávio José, você vai ver na história narrada pelo escritor Flávio José que aconteceu naquela época, naquela geração, grande fome. Grande tribulação como nunca aconteceu e não acontecerá outra. Por que não há mais profetas, irmão Orlando? Por causa que está escrito. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Deixa eu ver se eu encontro aqui na linguagem de hoje aqui. Se eu ver como é que fica. Ok, Lucas 16:16. Olha aqui. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. A não ser que João Batista está vivo até hoje. Por isso que tem profeta. Tem profeta, irmão Orlando, porque de uma forma miraculosa, João Batista não morreu. Está vivinho por aí. Deve estar embalsamado, deve estar aí em algum lugarzinho, em algum mall aberto, não sei. Deve estar por aí. A lei e os profetas profetizaram até João. Então João está vivo até hoje. Por isso que eles dizem assim: eu sou profeta. Esse irmão é profeta na terra. Que terra? Só se for na terra do faz de conta. Só for na terra do faz de conta. Porque Lucas está dizendo: a lei e os profetas duraram até João Batista. E ele diz que é profeta, então uma coisa ou outra, né? Ou João Batista, ou o escritor Lucas aqui deve ter tomado uns gorozinhos a mais e escreveu errado, ou então tem profeta mesmo até o dia de hoje. Né? Mas eu fico com as escrituras, né? Ok, as línguas e as interpretações de línguas eram importantes para a divulgação rápida das boas novas através da Ásia, da Europa, da África e das ilhas do mar. O dom de língua servia também de sinal para os de fora da congregação cristã. 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, para os de fora, tá? E você falando labachura dentro da congregação dos filhos de Deus hoje, né? E não para os que creem. É para você ver, né? Por que tá falando lá dentro então? Se é essa língua que estão falando. Mas não é essa língua, né? Você entendeu, meu querido? Como esses homens são... A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Né? Mas nós lemos aqui que
todos esses dons cessaram, né? Paulo, por causa de sua comissão como apóstolo para as nações, viajou mais do que os outros. Por que Paulo viajou mais do que os outros? Porque Paulo ele falava, no mínimo, 4 idiomas. Falava o aramaico, o hebraico, o latim, e tinha uma outra lá que ele falava, não esqueci. Viajou mais do que os outros, encontrando-se com pessoas de grandes variedades de línguas e dialetos. Sem dúvida, foi por isso que ele foi tão ricamente dotado com este dom. Conforme disse, falo mais línguas do que todos vós. Onde está escrito isso, irmão Orlando? Na Bíblia. Mas eu vou dar o endereço aqui certinho. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Veja que não tem nada a ver com esses dons enrolados que eles falam hoje. Paulo falando, ó, dou graças a Deus, que falo em línguas mais do que vós todos. Porque alguns receberam só um dom de falar um idioma. Paulo falava 4 idiomas. Versículo 19. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, de uma forma bem fácil, para a pessoa entender. Eu quero falar uma língua simples. É isso que Paulo está dizendo. Eu poderia falar aqui o latim, o americano, bababá, babá. Não, mas eu quero falar entre vocês aqui que fala o aramaico, eu quero falar o aramaico. Vamos falar todo mundo em aramaico, porque não tem ninguém de fora mesmo, né? Agora você vê numa congregação hoje. Congregação de brasileiros. Aí vai um lá e se levanta e diz que está falando língua estranha. Para quê, abençoado? Você está falando língua estranha se não tem ninguém lá com língua estranha. Todo mundo falando português e você lá, bonitinho, falando blá, 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 blá. Achando que está apavorando, né? E eu acredito que Deus olha lá do céu e fala assim, rapaz, cala tua boca, rapaz. Tu não sabe o que está falando. Ah, é a língua dos anjos. Mas os anjos, quando falou a Maria, falou na língua dela. Ah, mas os anjos... Não, mas o anjo, quando falou com Abraão, falou no idioma dele. Mas é a língua do Altíssimo. Mas Deus, quando falou a Moisés, falou no idioma dele também. Ah, mas é a língua de Cristo. Mas Cristo, quando falou com Paulo em Damasco, falou no idioma dele também. Por que Deus não falou com Moisés? Decantas. Não falou, né, meu amigo? Porque para que Deus vai falar uma língua que Moisés não entendesse? Pelo amor de Deus, meu querido. Você ainda come desse reggae ainda? Para que possa também instruir os outros do que 10 mil palavras em língua. Ou em outra língua, né? 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Está escrito na lei, presta atenção, o porquê desse dom que os discípulos receberam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante. Olha por que Joel profetizou acerca desse dom que os judeus receberiam. Olha aí, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Está escrito na lei, por homens de outras línguas, e por lábios de estrangeiros falarei a este povo. Por intermédio de quê? Outros idiomas. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Hoje também ninguém ouve. Nós falamos e ninguém ouve. Mas quer dizer, meus queridos, quer dizer que das línguas e da interpretação de línguas, o que quer dizer? Que nós lemos lá. Interpretação. Que quando um se levantar, no máximo 2 ou 3, mas que haja intérprete, o que Paulo estava tentando explicar? Bem, nós sabemos, né? Poderá alguém perguntar? Poderá ser feita a pergunta, né? Pregam-se as boas novas do reino e todas as nações, a todas as nações e em todas as línguas principais. Sim, o testemunho é dado em 206 continentes. Vou colocar aqui por baixo, né? Uma pesquisa, né? A Bíblia ou parte dela estão disponíveis em mais de 1.400 línguas, traduções. Milhares de pessoas vão aos países falar das Escrituras, do Evangelho,
Vamos lá, os missionários, né? Vamos colocar os missionários. Eles são treinados, né? Treinados, aprenderam idiomas, ou seja, outras línguas, né? E línguas estrangeiras, e levaram as boas novas do reino às pessoas daquelas terras, né? Isso até os dias de hoje, né? Acontece. As pessoas que ouvem, por sua vez, divulgam-nas, até mesmo nos dialetos não falados pelos missionários, mas interpretando, e assim a palavra corre. Mesmo que, mas tem um índio lá que não fala dialetos, não dá. O missionário que vai lá falar, pregar, né, do jeito que eles falam, como é que ele vai pregar? Sempre tem um. Sempre tem um que fala, que entende o dialeto, vai lá e interpreta. Mas é dialeto. É idioma deles, idioma materno deles, né? Agora, meu querido, eu acredito que já estamos terminando aqui. O último, para encerrar aqui, eu vou ler 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ok? Você que diz que paga preço, você que diz que se não for você, Deus não pode ganhar almas. Coitado, né? Jesus poderia falar, como colocaram lá uma postagem lá no YouTube, falar assim: olha, Jesus, eu ganhei 100 almas para você. Jesus falando assim: graças a Deus, hein? Eu não sei o que seria de mim se não fosse você para ganhar almas para mim. Porque eu não consegui ganhar almas na cruz. Mas você, abençoado, né? Versículo 2. Porque diz: no tempo aceitável. Esse aceitável aqui, meu querido, é aceitável a quem? Quem que determina? Quem que decide? No dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, meu querido, eles estavam esperando por uma salvação. A salvação da grande tribulação, a salvação do juízo. As coisas mudaram, viu? Hoje você precisa ser liberto, ser salvo, é dessa religião. Você precisa ser salvo do engano. Você precisa ter a sua mente renovada pelo Espírito. Você precisa, meu querido, ter a sua mente aberta. Precisa acontecer na sua mente, na sua cabeça, uma metanoia, uma transformação de mente, para você entender o Evangelho só com a metanoia, só com a transformação de mente. Enquanto você estiver aí recebendo lições do Antigo Testamento, o véu permanece sobre os seus olhos. Você não vai enxergar o Evangelho. Por isso que você diz assim, é herege. Por quê? Porque tem véu no seu olho. Você não vê as coisas. Nós lemos aqui, mostramos para vocês aqui, igual eu abri aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu... Não, Hebreus 2,14. Na nova tradução na linguagem de hoje. Então, quando você tem o véu religioso sobre os seus olhos, nem lendo você aceita. Porque a tradição cegou você. A maldita religião cegou você. Mesmo eu lendo, você diz assim, é herege. É herege o quê, amado? Se eu estou lendo? Eu estou lendo Bíblia. Você não tem Bíblia na sua casa? Abra aí. Hebreus 2,14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Tomou parte ou não tomou parte, meu querido? Jesus se fez Deus, o próprio Deus encarnou ou não encarnou? Carne e sangue. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo. Você é herege, irmão, Orlando. Como é que você pode dizer que o diabo, o querido diabo, o amado diabo das religiões, o amorzinho diabólico, o satanazinho do coração, ele não pode morrer. Se o Satanás morrer, meu querido, como que esses homens vão manter as pessoas dentro das gaiolas? Por isso que eu estou lendo para você. Oh, glória, né? Você pode dizer o amém? Vai dormir em paz, querido, sem esse negócio de sonhar com um capiroto puxando a sua perna. Ele foi destruído na cruz. Irmão Orlando, eu só acredito se você desenhar. Se você desenhar, deixar bem bonitinho assim, né?
e mostrar para mim assim, numa tela de computador, para mim ver que não foi você que escreveu. Então vamos fazer assim então? Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui. Vamos lá, Hebreus 2,14. Na linguagem Almeida atualizada. 2. Olha aí. Até tá marcadinho aqui de amarelo. Ó. Hebreus 2,14. Olha aí. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte deixasse vivo o diabo. É isso que está escrito? Não. Derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Agora, na King James. Eles gostam da King James, né? Eles gostam da King James. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meu querido, foi destruído ou ele está vivinho até hoje? Então o escritor errou, né? Ou você simplesmente não aceita o que está escrito. E aí? O escritor errou? Ou é o véu que está pesado no seu olho e você diz assim, não posso acreditar, irmão Orlando, porque minha vida toda eu acreditei nesse diabo. Pois é, não era nem para você acreditar nele, era para você acreditar no Cristo, né? Você deixa de acreditar nas escrituras para acreditar em uma tradição religiosa. Pois é, meu querido. Aí está escrito, Hebreus 2,14. Aí você escolhe, ou você segue tradição, ou você segue Bíblia. Se você seguir o que está escrito, nunca mais você vai ter medo desse bicho, desse dragão vermelho, dessa serpente, capiroto. Amém, amado? Fico por aqui. Graça e paz a todos. Obrigado por estar comigo aí nessa peleja. Amém? Removendo o véu dos irmãos. Assim como um dia, né? A nós também foi pelo poder do Evangelho, pelo poder da pregação, né? Pelo poder do próprio Espírito, Deus em nós. As escamas caíram e nós vivemos tranquilo. Não me faz falta nenhum diabo, viu? Se você quiser, o diabo pode ficar para você. Para mim não faz... Para mim não tem... Para mim, meu querido, o que importa é nós em Cristo, Cristo em nós, é o próprio Deus habitando em nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito Santo, que o próprio Deus habita em vós? Meu querido, se o próprio Deus habita em vós, acabou. Acabou o medo, acabou o terror, acabou a perseguição. Amém, meu querido? Se você é a habitação do próprio Deus, você vai temer o quê? Ah, mas o devorador vai na sua casa. Manda ele vir. Tem um inseticida ali para matar esse gafanhoto desgraçado. Graça e paz, melhor noite. Fui.